Boa tarde, eu sou o Lucas, eu sou professor da UFMS e eu agradeço bastante o convite da comissão para participar do evento, trazendo essa minha apresentação em que eu me propus a comentar um pouco sobre a minha experiência em modelar memórias aversivas em animais de laboratório e como trazer isso um pouco mais próximo do contexto de condições complexas, como os transtornos psiquiátricos. Nesse caso aqui, eu vou trazer um enfoque um pouco maior em transtorno do estresse pós-traumático. Antes de falar de tudo isso, a gente precisa entender que quando a gente fala de memória ou problemas de memória, quase sempre a gente é levado a pensar automaticamente em problemas associados à falta de memória, ou à perda de memória. Então, eventos relacionados à amnésia ou doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, né? Mas a gente quase nunca, na verdade, lembra das situações associadas a excesso ou distorções na formação das memórias, que, na verdade, são condições bastante relacionadas a vários transtornos psiquiátricos. Entre eles, para exemplificar, eu trouxe 3. A gente tem transtornos relacionados ao abuso de substâncias, né, e dependência, em que você tem a formação de memórias associadas tanto à resposta de gratificação, de recompensa ao uso das drogas, mas também memórias negativas associadas à abstinência, e tudo isso facilita, né, ou vira um loop de consumo compulsivo de drogas. O caso das fobias, em que você pode ter memórias de medo por trás de respostas exageradas ou irracionais a algum estímulo específico. E o estresse pós-traumático, o transtorno do estresse pós-traumático, que eu vou chamar de TEPT, ou PTSD do inglês, que tem uma relação bem clara com a ocorrência de um evento traumático no passado e a formação de uma memória patológica que leva a uma série de alterações. Nessa apresentação, eu pretendo tocar em 3 pontos principais. A gente vai começar comentando um pouquinho sobre aspectos gerais de formação de memória, para então entender o que dessa memória é formada de forma alterada no transtorno do estresse pós-traumático. E aí eu vou trazer alguns aspectos, tanto fisiopatológicos, como alguns aspectos de sintomas e características clínicas associadas a essa condição. E, por fim, eu vou trazer a experiência particular que eu tive em aproximar um teste comportamental na elaboração ou refinamento de um modelo animal para estudar características mais próximas do estresse pós-traumático em um ambiente de laboratório, sem utilizar humanos. Iniciando com a formação das memórias, hoje em dia, a gente sabe que quando a gente tem a aquisição de uma nova memória, quando a gente é confrontado com uma nova informação, você tem o estabelecimento de uma nova memória, que, no entanto, ela é lábil, ela é passível de modificação, enquanto um processo de consolidação acontece. Esse processo ele pode durar algumas horas e, obviamente, ele leva a uma série de alterações encefálicas, bioquímicas, que vão garantir a permanência dessa memória registrada no nosso sistema nervoso. Enquanto essa memória é consolidada, ela permanece frágil, ou seja, ela é passível de modificação, seja por drogas, fármacos, emoções e eventos que possam acontecer na nossa vida. Uma vez consolidada, a memória é estabilizada e ela pode ser acessada posteriormente por meio da evocação, que é quando a gente se lembra daquele evento original. Essa etapa de consolidação e o processo de formação das memórias foi extensivamente avaliado em animais de laboratório. Uma das formas da gente estudar a memória em pesquisa básica é o protocolo de condicionamento. Quando a gente fala de condicionamento, é quase impossível a gente não lembrar do Ivan Pavlov, que lá em 1927 publicou um trabalho importante mostrando os seus estudos de condicionamento que ele fazia com o cachorro, né? E eram condicionamentos
associados à comida. O protocolo que eu vou trazer aqui, ele é baseado na ideia do Pavlov e na ideia do condicionamento, mas ele é bastante diferente em alguns aspectos. Para começar, esse protocolo que eu trouxe é um condicionamento de medo. Então, ele vai avaliar uma memória aversiva. E ele é feito com roedores, tá? Aqui, para ilustrar, a gente inicialmente coloca um roedor, um rato, por exemplo, em uma caixa de choque. Ela tem um piso gradeado, acoplado a um gerador de choques. Nesse momento, a gente pode aplicar choques elétricos na pata desses animais. E esse evento serve como aquisição da memória. Então, nesse momento, o animal associa esse ambiente, essa caixa, com o estímulo negativo, que é o choque na pata. E isso forma uma memória associativa, que é consolidada nas próximas horas. Quando a gente retorna o animal à mesma caixa, tempos depois, pode ser um dia depois, é normal que esse animal expresse reações de medo, porque ele associa esse ambiente com a ocorrência do choque que aconteceu no dia anterior. Esse medo é expresso pelo animal por uma reação de congelamento. Esse animal fica paralisado o máximo que ele pode, é uma resposta clara de medo, e ela é tão grande quanto a intensidade da memória de medo que foi formada anteriormente. Nesse momento, claro, esse animal evocou essa memória, ele se lembrou do evento aversivo e expressou medo em resposta a isso. A gente chama esse contexto de contexto condicionado, porque ele foi associado ao estímulo negativo, tá? Se, adicionalmente, você quiser avaliar a expressão de medo desse animal em outro ambiente, você pode usar, por exemplo, um contexto neutro, que não foi pareado com choque, que é diferente daquele ambiente, e você observa que, nesse contexto, esse animal expressa pouco medo, ele fica pouco tempo congelado. Isso só serve para confirmar que essa memória de medo que foi gerada aqui é específica para esse contexto onde o choque foi aplicado, e não para outros contextos. Com base nesse tipo de estudo e vários outros protocolos experimentais, também in vitro, foi determinada a LTP, a Long Term Potentiation, ou potencialização de longo prazo, como um mecanismo fisiológico para a formação das memórias. Através da LTP, ocorre um aumento persistente na eficácia de sinapses em algumas redes neurais no cérebro. E isso permite a formação da memória e a possibilidade de acesso futuro. Hoje em dia, a gente já sabe que a LTP ela depende de vários eventos bioquímicos, incluindo a liberação de glutamato, ativação de canais AMPA e NMDA, que culminam com a entrada principalmente de cálcio nos neurônios. A sinalização por cálcio culmina com a expressão alterada de fatores de transcrição e também de proteínas estruturais, que vão, a longo prazo, alterar as características fisiológicas dos neurônios. Então, você pode ter a inserção de novos receptores na sinapse, remodelamento de sinapse, aumento na área da sinapse, ou até o surgimento de novas sinapses. Nesse exemplo aqui, nessa imagem de fluorescência, a gente consegue ver, antes da indução da LTP, um prolongamento neuronal, e após a indução, o surgimento de novos botões sinápticos, mostrando essa plasticidade do sistema nervoso frente à alteração na eficácia sináptica. Desde a época em que a consolidação foi proposta, a LTP foi descoberta até hoje, a gente sabe, então, que para que a memória seja consolidada, ela requer a participação de fatores de transcrição, síntese proteica e alterações plásticas, que são eventos associados à LTP, mas que também outros aspectos podem modular a intensidade na formação dessa memória, incluindo aspectos relacionados às emoções, como a liberação de hormônios, neurotransmissores comuns aos eventos emocionais, e também a participação de estruturas límbicas, que são estruturas encefálicas envolvidas com o processamento emocional. Todo o envolvimento das emoções pode facilitar a formação de memórias que tenham um caráter emocional.
E isso é extremamente relevante quando a gente pensa em condições psiquiátricas, como é o caso do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático ele foi classificado em 2013 pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como um transtorno relacionado a traumas e estressores. Antigamente ele era classificado como um transtorno de ansiedade, mas ele é bastante diferente desses transtornos no aspecto causal. Ele tem um agente etiológico muito claro, que é a ocorrência de um evento traumático no passado. Então, o estresse pós-traumático é extremamente frequente em pessoas que passam por eventos traumáticos como experiência de guerra, eventos de violência, seja assalto, sequestro, violência urbana, violência doméstica, atentados, isso é bastante importante também no contexto atual, acidentes de grande magnitude, e a gente não pode deixar de lado o próprio contexto da pandemia que a gente está passando. Alguns estudos já começaram a surgir, mostrando que todas essas mudanças que a gente teve e o medo associado à pandemia já impactaram na incidência do estresse pós-traumático em vários países, em especial naqueles que tiveram um impacto maior da pandemia. O estresse pós-traumático tem uma relação muito clara com a formação patológica exagerada e o acesso anormal de memórias traumáticas, memórias aversivas. Nesse estudo aqui, que foi publicado em 2007, foi observada a indução de sintomas associados ao estresse pós-traumático em veteranos de guerra que têm a doença e que foram confrontados com pistas olfatórias associadas à sua memória traumática. Nesse caso, esses pacientes eles estavam, por exemplo, em postos de gasolina e, ao abastecer o carro, eles tinham toda a revivência do trauma. E foi observado depois que isso provavelmente acontecia por conta do fato deles usarem diesel durante as expedições de guerra como solvente para a limpeza das armas. Então isso, o cheiro do diesel era um estímulo que remetia diretamente à memória traumática. Isso pode acontecer com outros tipos de pistas também, como, por exemplo, o barulho de fogos de artifício pode remeter ao som de disparos de armas de fogo. Então, pacientes que têm o estresse pós-traumático associado a um evento com armas de fogo podem ter sintomas disparados frente à ocorrência desse tipo de estímulo. Eu separei aqui 3 esferas de sintomas e características associadas ao TEPT bastante comuns. Algumas características associadas, de fato, a essa memória traumática, que é formada de maneira muito intensa. Os pacientes têm essa memória formada de maneira intensa e duradoura. Eles apresentam generalização do medo, que é essa situação em que eles passam a expressar medo, não só frente a eventos que remetam ao evento traumático original, mas até em situações em que eles deveriam expressar segurança, tá? Você tem a ocorrência de pesadelos, revivência do trauma, que pode acontecer como um flashback, o paciente sentir como se ele estivesse experimentando novamente aquela mesma situação, e, em geral, essa memória é resistente a interferentes. Você não consegue usar fármacos ou terapias comportamentais para reduzir a intensidade dessa memória. A gente tem respostas emocionais inapropriadas, que incluem, claro, ansiedade, medo, esquiva, né, que é aquela evitação. Muitas vezes os pacientes começam a ficar reclusos ou evitar contato social, irritabilidade e hiperexcitação, né, e um tratamento refratário, mesmo antidepressivos ou ansiolíticos que possam ser usados para controlar essas condições, têm uma eficácia reduzida. Além disso, existem as comorbidades, que são condições que se associam ao TEPT, e aqui eu chamo a atenção para alterações cardiovasculares, já que os pacientes com TEPT muitas vezes apresentam hipertensão, dislipidemia, ocorrência maior de infartos e até alterações metabólicas, incluindo obesidade, depressão, que é extremamente comum nesses pacientes, e uma tendência maior ao abuso de drogas, que pode ser vista também como uma tentativa de automedicação, por assim dizer, já que esses pacientes buscam, em geral, drogas que têm um potencial depressor
no sistema nervoso. Na tentativa de entender as bases fisiopatológicas da doença, uma série de estudos foram feitos tentando entender algumas alterações fisiológicas ou fisiopatológicas que aconteciam nesses pacientes com TEPT. Esse primeiro estudo aqui de 98, ele demonstrou que pacientes que chegavam num pronto atendimento após um evento traumático e apresentavam um aumento, por exemplo, em parâmetros cardiovasculares, como a frequência cardíaca, eles eram mais propensos a desenvolver o TEPT posteriormente. O TEPT só é diagnosticado um mês depois do evento traumático. Então, eles conseguiram observar, pacientes que tinham frequência cardíaca aumentada durante o trauma eram mais propensos a desenvolver o TEPT posteriormente. Isso chama atenção porque provavelmente existem neurotransmissores ou hormônios alterados que causam essa alteração cardiovascular e que também poderiam explicar o desenvolvimento dessa doença. Entre os neurotransmissores observados e avaliados, um destaque grande foi dado à noradrenalina, justamente pelo fato dela poder modular diretamente parâmetros cardiovasculares. Foi observado que pacientes com TEPT apresentam metabolismo deficiente dessa catecolamina. Isso faz com que eles apresentem um aumento na liberação desse neurotransmissor. Além disso, existe uma perda do controle inibitório. Os receptores alfa-2 adrenérgicos, que são inibitórios e causam uma redução na liberação de noradrenalina, são deficientes num paciente com TEPT. E isso pode levar a uma hiperativação noradrenérgica. Além da noradrenalina, foi observado também a participação do cortisol, que é um glicocorticoide que a gente produz e está associado a respostas de estresse. Nesse trabalho aqui de 97, foi observado que, frente a acidentes de trânsito, pacientes que desenvolviam o TEPT posteriormente tinham uma liberação reduzida de cortisol. Isso é interessante porque, por exemplo, na depressão, você tem uma liberação aumentada. Então, já é até uma forma de diferenciar as duas condições. Essa liberação deficiente do cortisol não parece ser uma deficiência absoluta do cortisol, mas ela parece acontecer por uma hipersensibilidade de receptores corticoides que, já que estão hiperativados, exercem um feedback negativo maior, permitindo uma liberação reduzida desse cortisol, embora a sinalização corticoide esteja provavelmente aumentada. Além desses dois, uma atenção mais recente foi dada aos endocannabinoides. Em 2013, saiu esse trabalho aqui, mostrando que pessoas que têm estresse pós-traumático apresentam uma quantidade reduzida de endocannabinoides, no caso 2-AG, que é um endocannabinoide, na circulação. E que também essa alteração na via endocannabinoide poderia ser responsável ou participar do processo fisiopatológico do estresse pós-traumático. De acordo também, ou indo em favor desse último trabalho que eu trouxe, esse outro que saiu no mesmo ano mostrou uma expressão aumentada de receptores canabinoides no cérebro de pacientes com estresse pós-traumático. Isso pode ser visto aqui pelas cores mais quentes, quando comparado com uma pessoa que teve trauma, mas não desenvolveu o estresse pós-traumático, e uma pessoa sadia que nunca passou por um trauma. Você tem esse aumento nos receptores canabinoides, e isso pode refletir, por exemplo, uma redução dos endocannabinoides e uma tentativa de suprarregulação desses receptores para tentar contrabalancear a falta do transmissor. De maneira importante também, foi observado que esse aumento nos receptores canabinoides era ainda maior nas mulheres. E isso condiz também com a incidência maior de estresse pós-traumático na população feminina quando comparado à masculina. De maneira geral, esses dados que eu trouxe, eles reforçam a ideia de que existem disfunções neuroquímicas no estresse pós-traumático, e essas disfunções, elas acontecem favorecendo neurotransmissores que potencializam a formação de memórias de medo, como a noradrenalina e os glicocorticoides,
e também reduzindo neurotransmissores que inibem a formação dessas memórias, como é o caso dos endocannabinoides. Por isso, você teria um desbalanço que favoreceria a formação de uma memória disfuncional, exagerada, que poderia ser a causa, a raiz do problema no estresse pós-traumático. Essa hipótese da memória disfuncional, ela ganhou bastante força. E vários estudos, eles começavam a sugerir, então, que essas alterações neuroquímicas poderiam facilitar o processo de consolidação e permitir o estabelecimento dessa memória anormal, essa memória de medo patológica. Quando a gente pensa em como estudar uma condição clínica complexa, psiquiátrica, como o estresse pós-traumático em laboratório, isso pode parecer um pouco frustrante, né? Porque por mais que você use um modelo animal adequado, você nunca vai ter a indução completa de uma doença psiquiátrica em uma condição laboratorial. Para reduzir esse abismo, a gente utiliza modelos animais, que são preparações experimentais, utilizando uma espécie de animal, e que vai estudar um fenômeno específico, que pode ser relacionado a uma doença, para você estudar o impacto disso nessa espécie que você avaliou, mas também tentar transpor para outras espécies e também transpor para condições humanas. Existe isso que a gente chama de transposição ou translação a um aspecto clínico, né, humano. É claro que quanto maior a complexidade da espécie animal que você usa e maior a proximidade ao organismo humano, maior vai ser a relevância desse modelo animal para uma condição humana. É claro também que quando você faz testes usando primatas não humanos, isso é muito mais complexo eticamente. Por isso, grande parte dos estudos pré-clínicos são feitos com roedores, já que a gente consegue ter um controle maior com menos impactos éticos do que usar primatas para qualquer tipo de estudo. Para que um modelo animal seja interessante, é importante que ele apresente validade quanto a alguns aspectos. A gente tem aqui a validade de construto, que seria o seu modelo animal apresenta uma relação causal com a condição que você quer estudar. Então, ele tem alguma coisa que aproxima no agente etiológico da causa da doença que você quer modelar nesse animal. Uma validade de face, quando o seu modelo leva ao surgimento de sintomas ou consequências, como aquelas da condição clínica que você gostaria de modelar. E uma validade preditiva, quando você tem no modelo animal respostas à terapêutica que sejam semelhantes à resposta observada em humanos. Isso aqui seria um modelo animal ideal. Algumas vantagens de você utilizar modelos animais são essas que eu trouxe aqui. Viabilidade, já que você tem um impacto ético e econômico em usar modelos animais para testar algumas possibilidades ainda em avaliação em animais antes de transpor isso para a clínica, né? Também existem questões logísticas e temporais. Quando a gente trabalha com roedores, a gente tem um tempo de reprodução relativamente menor, você consegue controlar variáveis e fazer um estudo com menos tempo, o que é bastante interessante. A gente tem alguns aspectos diretamente relacionados às doenças. Você consegue entender um pouco melhor a neurobiologia de uma condição clínica usando modelos animais. Você pode estabelecer bases neurais possíveis para aquele transtorno psiquiátrico e determinar circuitos encefálicos envolvidos em animais antes de avaliar isso em humanos. Você pode buscar por biomarcadores, que podem incluir alterações bioquímicas e genéticas, para tentar melhorar o diagnóstico de condições humanas e ver se isso também se transpõe para a condição clínica em humanos. E, por fim, talvez o desdobramento que é o mais óbvio, é a busca por tratamentos, já que a gente tem, para várias condições clínicas psiquiátricas, poucos tratamentos disponíveis. Então, com modelos animais, a gente consegue avaliar substâncias, drogas, que possam ser utilizadas como fármacos no futuro, ou até intervenções comportamentais que possam ser utilizadas. Quando a gente pensa em
como fazer modelos animais ou como usar modelos animais em laboratório, se vocês forem procurar artigos sobre estresse pós-traumático, isso em estudos pré-clínicos, não é incomum que alguns autores considerem o próprio condicionamento de medo, como eu expliquei antes, como um modelo animal de transtorno do estresse pós-traumático. Mas se a gente for detalhista, na verdade, esse teste comportamental não é um modelo animal de TEPT. Por quê? Ele é um modelo para avaliar memórias aversivas, só que em outra dimensão. Então, a gente tem aqui o animal sendo condicionado a um contexto e expressando medo frente a esse contexto, o que é uma resposta de medo normal, adaptativa e tem função evolutiva. O animal ter medo de um ambiente onde ele levou um choque pode trazer vantagens, inclusive facilitar a sua chance de sobrevivência. No entanto, se esse protocolo ele induz uma memória que é extremamente específica e o animal continua com comportamentos normais em outros contextos, isso se afasta um pouco mais do TEPT, onde o paciente apresenta generalização do medo e apresenta medo mesmo em contextos que não são aquele contexto específico onde a memória traumática foi formada. Por isso, existem formas da gente refinar esses testes comportamentais, como o condicionamento de medo, para tentar aproximar da condição clínica. Como eu comentei com vocês, as alterações noradrenérgicas são bem clássicas no paciente com TEPT e existem vários trabalhos na literatura comprovando isso. Um trabalho que eu não comentei ainda foi esse que saiu em 2010. Nesse artigo, foi observado que pacientes que viviam um evento traumático e logo depois desse evento recebiam propranolol, que é um antagonista beta-adrenérgico, que é um receptor bastante importante para a formação das memórias emocionais, esses pacientes que recebiam propranolol tinham uma redução na chance de desenvolver TEPT posteriormente. Esse trabalho aqui só reforçou a ideia de que se você tem a consolidação acontecendo com a estimulação adrenérgica, você pode ter a formação de uma memória exagerada, que é a base do transtorno do estresse pós-traumático. Com base nessa informação aqui, durante o meu doutorado, que eu fiz na Universidade Federal de Florianópolis, a gente, eu e o resto do pessoal do laboratório, tivemos uma ideia de que talvez a gente conseguisse simular um modelo animal de estresse pós-traumático usando a hiperativação noradrenérgica durante a formação de uma memória de medo. Eu vou apresentar para vocês alguns dados relacionados a esse estudo que a gente fez. Esses dados já estão publicados e eu vou trazer alguns deles, não todos por uma restrição de tempo. Então, quem tiver interesse em ver o trabalho completo, vocês podem fazer a leitura desse arquivo. Qual que foi a nossa ideia, então? A transmissão noradrenérgica, ela acontece assim, de uma maneira bem simplificada. A gente tem a noradrenalina sendo liberada por neurônios pré-sinápticos noradrenérgicos, né? Existem receptores tanto pós-sinápticos, que são principalmente alfa-1 adrenérgicos e beta, e receptores pré-sinápticos como o receptor alfa-2, que é um receptor inibitório e, quando ativado, inibe a liberação de mais noradrenalina. Então, ele é um freio para a liberação do transmissor. Se a gente usa um antagonista de receptores alfa-2, como a ioimbina, você impede a ocorrência desse freio, aumenta a liberação de noradrenalina e, consequentemente, a sinalização pós-sináptica, simulando um estado de hiperativação noradrenérgica. A nossa ideia foi, então, a seguinte: se a gente utilizasse a ioimbina logo depois do protocolo de condicionamento de medo, ou seja, durante a etapa de consolidação da memória, será que a gente conseguiria simular essa hiperativação adrenérgica que acontece nos pacientes que desenvolvem o TEPT posteriormente e induzir em laboratório uma memória disfuncional, que é mais próxima dessa memória patológica do TEPT? Essa foi a nossa ideia. Para avaliar isso, a gente fez uma série de experimentos. O primeiro deles foi o seguinte: foi feito condicionamento de medo, os animais receberam, então, a ioimbina ou controle,
e foi avaliado um dia depois, 14 ou 28 dias, basicamente um mês depois, a memória desses animais frente ao contexto pareado ao choque e também a um contexto neutro, para ver se essa memória era específica. O que a gente observou é que, frente ao contexto pareado, todos os grupos apresentaram um nível de congelamento muito alto, mostrando que o nível de medo é alto, mas que talvez ele tenha alcançado um teto máximo para esse teste, já que você não viu nenhuma diferença, não dá para ver nenhuma diferença entre os grupos. Mas olha que interessante, quando a gente avalia o comportamento no contexto neutro, que é um contexto em que esses animais não deveriam ter medo ao choque, porque eles nunca tiveram choque nesse contexto, a gente consegue observar que os animais que receberam ioimbina apresentaram medo aumentado a esse contexto neutro. Esse resultado corrobora a ideia de que a gente conseguiu induzir generalização do medo de longa duração, até um mês depois, induzindo essa hiperativação noradrenérgica. Essa aqui é uma característica comum ao TEPT. Então, isso já mostra que o nosso modelo pode já se aproximar um pouco mais do TEPT do que simplesmente o condicionamento de medo isoladamente. Com base nisso, nós pensamos, então, em testar outras características comuns ao TEPT para ver se a gente conseguia simular todas elas também no nosso contexto, usando o modelo animal que a gente desenvolveu. A próxima característica que a gente avaliou foi alterações cardiovasculares. Como eu comentei com vocês, existem vários estudos demonstrando que pacientes com estresse pós-traumático tendem a ter aumentos na pressão arterial e até quadros de hipertensão. Então, isso parece ser bastante comum nessa condição. E é bastante interessante, até por associar uma condição psiquiátrica com uma condição cardiovascular, que é uma situação clínica até mais palpável para a maioria das pessoas, né? Para avaliar essa possibilidade, nós fizemos o mesmo protocolo que eu mostrei anteriormente, só que ao final da testagem no contexto neutro, 2 horas depois, os animais tiveram uma medida da pressão sistólica. Isso foi feito por meio do tail cuff, em que o animal vivo ele recebe um anelzinho em torno do rabo e a gente consegue medir a pressão com base nessas variações nesse anel. Nesse caso aqui, a gente observa que no comportamento, a gente tem o mesmo padrão que a gente observou antes. O grupo controle não apresenta generalização do medo, o grupo que recebeu ioimbina apresenta. E esse mesmo grupo teve um aumento na pressão sistólica quando comparado ao grupo controle. Então, isso confirma a ideia que a gente teve antes, de que talvez a gente conseguisse induzir também alterações cardiovasculares com esse modelo animal. Além disso, nesse experimento, eu fiz um controle adicional. Essa barra preta representa um grupo de animais que receberam a ioimbina não logo depois do treino, mas 6 horas depois, que é um período em que a consolidação da memória já acabou. Então, a gente não conseguiria mais potencializar essa memória depois de um período de 6 horas. E a gente fez isso para avaliar se a ioimbina, por si só, seria responsável por causar essas alterações cardiovasculares, já que o sistema noradrenérgico é bastante envolvido com o controle cardiovascular. Nesse caso, a gente observou que o padrão de generalização não aconteceu, então o efeito da ioimbina é diretamente relacionado à consolidação da memória, e que a gente também não viu um aumento da pressão sistólica, confirmando que esse aumento da pressão observado é associado à formação dessa memória exagerada. Esse resultado foi bem interessante, porque ele vai ao encontro, né, de estudos em humanos que mostram que o TEPT parece ser um elo entre a ocorrência, então, de transtornos cognitivos, psiquiátricos e risco cardiovascular. Então, é bem interessante que o nosso modelo consiga captar essa nuance também dessa condição psiquiátrica. Posteriormente, nós resolvemos avaliar, então, algumas intervenções terapêuticas que são utilizadas no transtorno do estresse pós-traumático, incluindo intervenções comportamentais,
como a indução da extinção da memória de medo, supressão dessa memória, que é feita em humanos por terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, e interferências farmacológicas. Entre elas, eu chamo a atenção para a possibilidade de reduzir ou apagar uma memória de medo original usando um fármaco, uma substância que tem uma capacidade de prejudicar memórias. Embora essas condições, essas intervenções sejam usadas na clínica, em geral, o paciente com TEPT é muito refratário a todas elas, mostrando que talvez a memória traumática que esse paciente apresenta é tão grande a ponto de limitar o uso de algumas ferramentas terapêuticas. Para avaliar se o nosso modelo animal também apresenta essas limitações, que parecem muito com o perfil do TEPT, nós primeiro fomos avaliar, então, a possibilidade do uso da extinção da memória de medo no nosso teste. A extinção é uma forma paliativa de suprimir a memória traumática original, aquela memória que causou o TEPT. Ela fica ali latente, mas ela fica escondida. Então, a ideia é a seguinte: você faz a evocação prolongada de uma memória de medo, e a evocação prolongada permite a associação de pistas relacionadas à segurança a essa memória original. Então, você forma uma nova memória de extinção que se sobrepõe à memória de medo original. Então, a memória de medo original continua ali, suprimida, e a de extinção fica sobre ela. A extinção funciona para vários tipos de memória de medo, mas ela é menos efetiva em pacientes com TEPT, mostrando aí uma certa resistência. Para avaliar o perfil de extinção no nosso modelo, a gente fez o mesmo protocolo de antes, mas depois do teste no contexto neutro, esses animais voltaram a ser expostos no contexto onde houve o pareamento com choque, mas eles ficaram ali por 15 minutos, que é um período prolongado, para que eles percebam, por assim dizer, que aquele ambiente não apresenta mais risco, ele não apresenta mais aplicação de choques. E depois disso a gente repetiu o teste no contexto pareado a choque e no contexto neutro. A gente observou o mesmo padrão inicial, com animais tratados com ioimbina apresentando generalização do medo. Na sessão de extinção, a gente consegue ver esse padrão de atenuação da resposta de medo. Aqui eu dividi em 5 blocos de 3 minutos, e a gente vê que ao longo dos 15 minutos, a resposta de medo dos animais reduz. Isso demonstra que a extinção aconteceu. Mas a gente também consegue observar que os animais tratados com ioimbina apresentam níveis de medo maiores que aqueles tratados com controle. Quando a gente avalia novamente no dia seguinte, nesse contexto, a expressão de medo, a gente vê que o grupo controle apresentou extinção. Eles apresentavam um nível de medo alto e ele foi reduzido após a extinção. O grupo tratado com ioimbina teve uma redução no comportamento de medo, mas ela não foi tão grande assim. Então, você ainda tem expressão de medo. E no contexto neutro, o grupo tratado com ioimbina permanece com respostas maiores de medo quando comparado ao controle, mostrando que, no nosso modelo animal, você tem também uma resistência à extinção da memória de medo, como acontece em alguns pacientes com TEPT. Uma outra alternativa para modular as memórias de medo seria interferir na reconsolidação da memória. Foi observado ao longo do tempo que quando uma memória é evocada por pouco tempo, ela pode ser labilizada e ela precisa de uma nova etapa para ser armazenada ao longo do tempo. E essa etapa foi chamada de reconsolidação. E ela pode ser induzida toda vez que a gente se lembra de uma memória. Só depois da reconsolidação, a memória seria novamente armazenada. A ideia aqui é a seguinte: se você consegue evocar uma memória traumática, induzir a sua reconsolidação, talvez você consiga usar um fármaco que prejudique a memória para tentar impedir a reconsolidação e inibir o seu armazenamento ao longo do tempo. Isso seria uma vantagem porque você poderia atenuar a memória de medo que causou o TEPT e não simplesmente criar uma nova memória que vai suprimir essa aí.
Existem algumas drogas que já foram avaliadas, tanto em humanos, mas também em contextos experimentais pré-clínicos, para prejudicar a reconsolidação da memória. Entre elas, eu chamo a atenção para a clonidina, que é um agonista alfa-2 adrenérgico, que inclusive é utilizado na prática médica em humanos, e o canabidiol, que é um fitocannabinoide derivado da cannabis e que permite a ativação indireta de receptores canabinoides. Esses dois fármacos, quando administrados na janela de reconsolidação, permitem a atenuação de uma memória de medo. E por isso, nós decidimos utilizar essas duas drogas para testar se a memória de medo modelada no nosso modelo experimental seria resistente a esse tipo de interferência. Nesse caso, a gente fez o condicionamento e um dia depois a gente voltou a expor os animais por 3 minutos no contexto pareado a choque, para que a memória fosse reativada e a reconsolidação fosse engatilhada. Nesse momento, os animais receberam clonidina, canabidiol ou veículo, né, que é o controle. E depois os animais foram testados como a gente já viu antes. A gente observa que no dia da reativação, todos os animais têm um comportamento parecido, né, aquela expressão máxima de medo frente ao contexto pareado ao choque. Logo depois disso, eles receberam as drogas amnésticas. E olha que interessante. O grupo controle, que não recebeu ioimbina, apresenta uma redução na expressão do medo depois de ter usado clonidina ou canabidiol. Mas esse padrão não acontece nos animais que receberam ioimbina previamente, mostrando que essa memória foi formada de uma maneira mais intensa e que resiste a uma interferência na reconsolidação. Esse mesmo padrão também foi observado frente ao contexto neutro. Todos os animais que receberam ioimbina apresentam aquele perfil de generalização do medo, independente do fato deles terem recebido clonidina ou canabidiol, mostrando que todo o perfil comportamental foi mantido, mesmo tentando usar essa interferência na reconsolidação. Isso foi um pouco um balde de água fria, porque a gente imaginava na época que a reconsolidação permitiria uma estratégia mais adequada para você apagar uma memória de medo. Mas, ao mesmo tempo, olhando trabalhos que saíram na época, a gente percebeu que, em humanos, memórias de medo associadas a perfis de ansiedade maior eram mais relacionadas a uma dificuldade em prejuízo da reconsolidação, mostrando que, de fato, talvez pacientes com TEPT, por exemplo, pudessem ter uma dificuldade maior em ter uma memória de medo interferida durante a reconsolidação. Ao mesmo tempo, em animais de laboratório, foi observado que a deciclocerina, que é uma droga inclusive disponível para uso em humanos, ela permite a labilização de uma memória de medo, mesmo naquela memória que foi formada num contexto extremamente estressante. E por isso a deciclocerina talvez fosse uma alternativa para tornar lábil memórias de medo associadas a transtornos psiquiátricos, por exemplo. Por isso, no último experimento que eu vou trazer para vocês, a gente resolveu avaliar se a deciclocerina seria capaz de reverter aquela resistência à reconsolidação que a gente observou no último experimento. Nesse caso aqui, o protocolo é o mesmo, só que 30 minutos antes da reativação, todos os animais receberam uma injeção com a deciclocerina. E olha que interessante, nesse caso aqui, todos os animais que receberam clonidina ou canabidiol apresentaram uma atenuação das respostas de medo, ou seja, eles tiveram um prejuízo na reconsolidação da memória de medo. E quando isso aconteceu, o perfil de generalização de medo também foi reduzido, mostrando que, de fato, se a gente conseguir interferir na reconsolidação da memória de medo, mesmo que seja uma memória de medo traumática muito intensa, pode ser que a gente consiga reverter todo o perfil comportamental ou consequências comportamentais relacionadas a essa memória. Então, um resumo do que eu falei aqui, para a gente finalizar. Utilizando o condicionamento de medo como o teste comportamental, associada à hiperativação noradrenérgica, que é uma condição disfuncional observada em pacientes com TEPT,
a gente conseguiu criar um modelo animal que simula a memória traumática mais parecida com aquela memória que a gente observa no TEPT. Essa memória é acompanhada por uma série de alterações, como eu comentei aqui, generalização do medo, alterações cardiovasculares, maior resistência a interferências na memória, como extinção e reconsolidação, e também algumas que eu nem trouxe por limitação de tempo, como uma maior resistência ao efeito ansiolítico dos benzodiazepínicos, por exemplo. Além disso, esse modelo animal que a gente desenvolveu, ele apresenta validade quanto àqueles 3 critérios que eu comentei inicialmente na palestra. Validade quanto a construto, já que a gente mimetiza uma disfunção noradrenérgica que existe no estresse pós-traumático. Validade de face, já que a gente consegue induzir uma série de características que são evidentes no TEPT, no nosso modelo animal. E validade preditiva, já que a gente consegue simular um perfil de resistência aos tratamentos muito parecido com o que acontece no TEPT. Pode parecer estranho isso, mas se a gente tem um modelo que simula o perfil de resistência, a gente consegue, obviamente, buscar alternativas terapêuticas para contornar essas limitações, como o que a gente fez usando a deciclocerina. Então, a mensagem final que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação é que, embora os modelos animais não sejam uma fotografia fidedigna de um transtorno psiquiátrico, a gente pode, através de estratégias de refinamento, trazer modelos animais para uma realidade mais próxima dos transtornos psiquiátricos, aumentando o impacto translacional desses estudos. Então, você usar esses modelos animais em contextos pré-clínicos permite que você tenha conclusões ou que você chegue a resultados que sejam muito mais significativos quando você pensa translacionalmente no contexto humano. Obviamente, esses modelos vão ser mais interessantes para entender aspectos da neuropatologia dessas condições, tentar entender que tipo de estrutura encefálica pode estar alterada, que tipo de alteração neuroquímica e até desenvolver ou descobrir biomarcadores que possam ser relacionados a doenças psiquiátricas, o que é extremamente interessante também, já que poucas doenças psiquiátricas têm biomarcadores claros, né? O diagnóstico muitas vezes é feito simplesmente por sintomas, o que pode tornar um pouco nebuloso, né, até a diferenciação entre um transtorno psiquiátrico e outro. E, por fim, esses modelos otimizam as estratégias que a gente pode usar em estudos pré-clínicos para desenvolver novos tratamentos, como o exemplo que eu trouxe aqui, de usar clonidina, canabidiol como estratégias para atenuar uma memória de medo, quando associadas à deciclocerina ou a outras condições que possam ser relacionadas com uma facilitação no processo de labilização da memória de medo. Novamente, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite. Eu deixo aqui meus contatos para quem quiser fazer alguma pergunta, além do tempo agora que eu vou ficar disponível após a palestra. Então, eu deixo aqui o meu e-mail e o meu Telegram, para caso vocês queiram manter um contato adicional posterior. Muito obrigado.